Start with a prayer. Vamos começar com uma oração. Dear God, Querido Deus, thank you for this time that we can study together. obrigado pelo tempo que temos para estudarmos juntos And we thank you for this opportunity to understand true religion e agradecemos pela oportunidade que temos para podermos entender verdadeira religião and also to understand the completion of the everlasting gospel. e também que possamos entender eh, o cumprimento do Evangelho. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So I'll begin with a small clarification. Eu vou começar com um pequeno esclarecimento About religion. sobre religião. So this is the fall of humanity. Esta aqui é a queda da humanidade. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. This is the second advent. Este aqui é o segundo advento. In between these two events, Entre estes dois eventos, we have been under the dispensation of patriarchy. temos estado sob a dispensação do patriarcado, Which I will summarize as a system of survival. e eu vou resumir como o sistema da sobrevivência. Everything we know Tudo que nós sabemos has developed under this system. tem sido desenvolvido debaixo deste sistema. This way of thinking, this way of organizing people. Esta maneira de pensar, essa maneira de organizar as pessoas. So that includes religion. Isto inclui religião. Religion has been created in a patriarchal framework. Religião tem sido construída dentro de uma estrutura patriarcal. All religions Todas as religiões, that have existed in human history. todas as religiões que têm existido durante a história humana. So you can mention Christianity, Você pode então mencionar a cristandade, o cristianismo, Judaism, o judaísmo, Hinduism, hinduísmo, Islam, islã, atheism, ateísmo and many others. e muitas outras. All these are patriarchal Todas essas são patriarcais, in both thinking eh, com respeito ao pensamento, ou so how they view the world, seja, a sua cosmovisão, a maneira como vê o mundo. and in how they organize people. E também na sua maneira como elas organizam as pessoas. So they'll use different language, Elas usam linguagem diferente, but they're all saying the same thing. mas todas elas dizem a mesma coisa. So patriarchy does not go beyond the second advent. O patriarcado, ele não passa não vai além do segundo advento. That's what prophecy teaches. É isso que a profecia nos ensina. That means all these religions are not going to go beyond the second advent. Significa que todas essas religiões não vão
além do segundo advento. So when we go to heaven, Então, quando nós chegarmos ao céu, I'll say it this way, religion will start anew. vou dizer assim, a religião começará de novo, The way that it was meant to be in Eden. forma como era para ser, né, no Éden. So it'll be a new start. Então, será um novo começo. So the 2 points I was making in my last presentation Então, dois pontos que foram feitos na última apresentação is that the purpose of religion é que o propósito da religião is not to determine who lives and who dies. não é determinar quem vive e quem morre. So not who lives and dies. Não é sobre quem vive e quem morre. The purpose of religion O propósito da religião is to support people é apoiar as pessoas, or just say support people's happiness. dar um suporte à pessoa com respeito à sua felicidade. Religion was always meant to make you happy. A intenção da religião sempre tem sido de deixar você feliz. But it ended up being used to determine who lives and dies Mas acabou sendo utilizado para determinar quem iria viver, quem iria morrer. because we have had religion develop in the dispensation of survival. Devido ao fato que a religião tem sido desenvolvida dentro da dispensação da sobrevivência. In a dispensation of survival, you will have winners and you will have losers. Então, numa dispensação de sobrevivência, você tem quem ganha e quem perde. You'll have the strong and the weak. Você tem os fortes e os fracos. Christianity would say O cristianismo diria, you have the wise você tem and the os wicked. sábios e os tolos, os ímpios. It's all the same model. É todo o mesmo modelo. It's the winners and the losers. É sobre quem ganha e quem perde. So that was point number one. Religion is meant to make you happy. Então, esse foi o primeiro ponto. A intenção, o intuito da religião era deixar você feliz. That's how we should view religion. É assim como nós deveríamos ver ou enxergar a religião. That's when it benefits us the most. É com isso que ela nos beneficia ao máximo. Not when we worry about who lives and who dies. E não quando nós nos preocupamos sobre quem vive e quem morre. Am I saved? Será que eu sou salvo? Is my uncle saved? Será que meu tio será salvo? Is my enemy saved? Será que meu inimigo será salvo? That kind of religion doesn't minister to your health and happiness. Esse tipo de religião, ela não contribui para com sua ou para a sua saúde e felicidade. It just makes you anxious and unhappy. Ela apenas deixará você ansiosa, ansioso e não te deixará feliz. Second point that I made E o segundo ponto que eu fiz was about the nature of humans. foi sobre a natureza de seres humanos. Humans are independent thinkers. Humanos são pensadores independentes. We were designed that way. Nós fomos desenhados de tal maneira. So people will always disagree. Então, as pessoas sempre discordarão entre si.
will see things differently. Elas verão as coisas de forma diferente. And disagreement is not the problem. E o desacordo em si não é um problema, It is the idea that disagreement is a threat. mas o que é um problema é a ideia que o desacordo em si é uma ameaça, That that people who disagree are a problem. que as pessoas que discordam seriam um problema. Continuing with this, the nature of humans, Muito bem, então continuando com a questão da natureza humana, thinking differently should not be seen as a threat or a problem. pensar diferente não deveria ser visto como uma ameaça ou um problema. It should be expected and embraced. Deveria se esperar e deveria ser abraçado. So if we recognize that part about our nature, Então, se nós reconhecermos esta parte da nossa natureza, then we know that even in the new start for religion, nós saberemos então que até quando a religião recomeça, there will not be religious uniformity. não haverá uma uniformidade religiosa. You can't force people to think or see things the same way. Você não pode forçar as pessoas para que pensem ou que vejam as coisas da mesma forma. I was not trying to suggest E com isso não quis, não estava tentando sugerir that the religions that exist today que as religiões que existem hoje em dia are the religions that will be there after the second advent. serão as religiões que existirão após o segundo advento. If we believe patriarchy comes to an end at the second advent, Se nós acreditamos que o patriarcado chegará ao seu fim com o segundo and, advento, and I do, eu sim creio isso, then we can see that none of the religions that exist today can make it beyond the second advent. nós veremos que nenhuma das religiões que existe hoje tem como permanecer após o segundo advento. This is what makes this movement unique, I think, E isso é que torna esse movimento único, creio. because this movement is trying to create a foundation Porque este movimento tenta criar um fundamento for what religion will look like in the new world. para aquilo com que a religião se parecerá no novo mundo. It is the only institution that will remain alive Será a at the única second advent. instituição que permanecerá viva após o segundo advento. The rest will become obsolete. O restante se tornará obsoleto. So moving on, Avançando, we compared the history of ancient Israel with the history of modern Israel last time. na última vez nós comparamos a história de Israel antigo com Israel moderno Try and answer the question, e tentamos entender ou responder a pergunta: what is the significance of 2024? qual o significado de 2024? So that before AD 34, Para que antes de 34 depois de Cristo, the plan of salvation was moved forward o plano de salvação era avançado, ou era impulsionado through a Jewish worldview, por uma cosmovisão judaica, but after 34 AD, mas depois de 34 depois de Cristo,
It was a universal or Christian worldview. Houve uma cosmovisão, uma visão do mundo cristã, We universal cristã. spoke we spoke about Adventism, E nós falamos sobre Adventismo, having this Christian worldview, que tinha uma visão do mundo cristã. and the turning point study, if I can call it that, E o ponto de inflexão, que eu posso chamar assim de Quintus Fabius Maximus Gorgies, was the study of QFMG, foi o estudo de Quintus Fabius Maximus Gorgies, which changed our focus que mudou o nosso foco from law da lei to political orders. para a ordem política. In the old world, No antigo mundo, kings used law and force os reis usavam leis e força to change the world. para moldar o mundo, ou mudar o mundo. In the modern world, E no mundo moderno, you've got multiple institutions, você tem múltiplas instituições and the political process, e processo político. which is why we had to stop looking for some law to come out of Congress É por isso que a gente estava na espera de uma lei que sairia do Congresso and start seeing the complex political things that happen to change our world. e passamos a ver os processos complexos em acontecimento que estavam moldando os acontecimentos no mundo. Mentioned how at the July RNC, E nós mencionamos como na Convenção Nacional Republicana de julho, there was an announcement to bring an end to the liberal international order. que ela foi um anúncio, não, um apelo para trazer um fim à ordem liberal internacional. That was the Republican Party's promise. Essa foi a promessa do Partido Republicano. And this liberal international order E esta ordem liberal internacional is an order that covered everyone. era uma ordem que abrangia todo mundo. Christianity didn't have a framework that covers everyone. A cristandade não tinha o cristianismo não tinha uma estrutura que cobria todo mundo. So we needed to move to a better way of understanding the world. E por isso nós precisávamos avançar para uma melhor maneira para entender o mundo. One that is more in agreement with equality. Uma que seria mais de acordo com igualdade. So all this to try and answer two questions. Então, digo tudo isso para tentar responder duas perguntas. What does it mean that there is no longer us and them? O que significa que não tem mais nós e eles, elas? And what do you mean the repeating pattern is no longer fit for purpose? E o que você quer dizer que o padrão de repetição não serve mais, não atende mais o seu propósito? So rather than just answer those two questions, Então, ao invés de apenas responder essas duas perguntas,
I wanted to point our attention to a more fundamental question, Eu queria apontar tornar a sua atenção a uma questão mais fundamental, which is what is the significance of 2024 in prophecy? que é qual o significado de 2024 na profecia. So we'll continue to explore this Então this vamos weekend. continuar a explorar essa questão este final de semana. So I want to mention one point before moving forward. Então, antes de avançar, queria mencionar um ponto. When we use the repeating pattern, Quando nós usamos o padrão repetitivo, under the midnight cry, we extended it to three groups. sob o clamor da meia-noite, nós estendemos isto a três grupos. We showed it as applying to priests, Levites, and Nethinims. Nós aplicamos isto como se referindo a sacerdotes, levitas e netineus. This was progress Isso era um avanço, because it wasn't being limited to the church. porque não estava sendo limitado à igreja, But there was still a fundamental problem. mas ainda assim havia um problema fundamental. It was a three-tier system. Isso era um sistema de três ramos. So you had priests at the top, Então você tinha os sacerdotes no topo, Levites in the middle, levitas no meio and the Nethinims at the bottom. e os netineus na base. That's how it was even in the Old Testament. Era assim no Antigo Testamento até. So you had to end up coming up with different rules or standards for the different groups. E assim a gente precisou inventar padrões e respostas diferentes para estes três grupos distintos. So they were tested by external events, Estes eram testados por eventos externos and the priests are tested by a sophisticated internal message. sendo que os sacerdotes seriam testados através de uma mensagem interna sofisticada. And when the question of who lives and who dies was asked, E quando se fez a pergunta de quem viveria, quem morreria, the question of salvation, a questão da salvação, this model could not answer that question very well. este modelo não conseguiu dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. All these different friction points Todos estes pontos de fricção were examples or indicators that a better system was required. eram exemplos e indicadores que era preciso um sistema melhor. One that's based on equal rights for all. Um sistema baseado nos direitos iguais para todo mundo, That looks at and treats everyone the same. que enxerga e trata as pessoas, todo mundo, da mesma forma. This one did. Este sistema não fez aquilo. So, to try and understand more of the weaknesses of the repeating pattern, Então, para tentar entender mais sobre as fraquezas do padrão repetitivo and of the Christian framework more broadly,
e da estrutura cristã de uma forma mais ampla. I want us to look at the weaknesses or limitations of the LIO. Eu queria que nós olhemos para as fraquezas da ordem liberal internacional e Why I'm as doing this limitações. E por que que eu faço isso? is because both systems come to an end at the same point. Porque ambos os sistemas chegam ao fim no mesmo ponto. What I mean is they are not fit for purpose when you E, get to that point. e o que eu digo com isso é que elas não são mais, não servem mais ao seu propósito quando chegam a esse ponto. So the LIO is rejected in July of 2024. Então, a ordem liberal internacional é rejeitada em julho de 2024. And I'm saying Christianity could no longer explain prophecy when you get to July 2024. E eu digo que o cristianismo já não conseguia mais explicar a profecia quando chegamos a 2024. So both come to an end there. Então, ambos chegam a um fim aqui. And what I hope to show is that both are based on the same principles. E o que eu espero poder mostrar é que ambos se baseiam nos mesmos princípios. Both good principles and not so good principles. Tanto princípios bons como princípios não tão bons. I think Curtis has already taken time to explain this point. E eu acho que Curtis já se tomou o tempo para explicar este ponto. So I'm only just repeating what he said. Então, estou apenas repetindo o que ele disse, Maybe with a bit more information. talvez com um pouco informação além. So the liberal international order A ordem liberal internacional is made up of different components, ela é composta de componentes diferentes I won't talk about all of them e não irei falar sobre todas elas, because of time, por questão de tempo. but I'll summarize it this way. Mas eu vou resumir da seguinte maneira. So it was based on a correct instinct Ela era baseada num instinto correto, that free markets and free trade que mercados livres e o comércio livre, o livre comércio, are better than war. seriam melhores que a guerra. We should live together in peace. Nós deveríamos viver juntos em paz. And I'm saying this was in agreement with life, liberty, and happiness. E eu digo que isso estava de acordo com vida, com liberdade e felicidade. So this was good. Era bom. But there was a problem. Mas houve um problema. So there this, I'll call it naive assumption Então, houve essa assunção ingênua, vou dizer, because it wasn't intentionally bad. porque não foi má de forma intencional. They said if it's good for the system, Porque eles diziam que se é bom para o sistema, then it's good for the individual. então será bom também para o indivíduo. So what is good for the system is good for the individual. Então, aquilo que é bom para o sistema também será bom para o indivíduo. They said if
The stock market was good, Significa se o mercado de ações estava bem and countries were making money, e os países estavam tendo dinheiro, ou estavam lucrando. then all that money would trickle down. Então, todo esse dinheiro acabaria na pessoa, né, no cidadão. They said, well, will trickle down to the small person. Então, isso acabaria sendo distribuído para a pessoa simples, a pessoa pequena. This was a disaster. Isto foi um desastre. So, if I'm to summarize the core problem or the core flaw of this system, Então, para resumir a falha chave, né, o central desse sistema, it was introducing freedom ela introduziu liberdade in a system with existing power imbalances. num sistema onde existiam um desequilíbrio de poderes. So, it's a system built for winners and losers. Era um sistema construído para ganhadores e perdedores. So, we all know that our world is patriarchal. Todo mundo sabe aqui que o nosso mundo é patriarcal The root imbalance, e o desequilíbrio na sua raiz, you can call it intergenerational wealth. podemos chamar de riqueza intergeracional. Intergenerational wealth. Riquezas intergeracionais. So this could be applied to individuals, Então, isso pode ser aplicado para indivíduos, it could be applied to families, poderia ser aplicado a famílias to whole countries. ou para países inteiros. The point is, you had people that had advantages over others. O ponto é que havia pessoas que tinham vantagens se comparado a outras. So if you introduce freedom in a system like that, Então, se você introduz liberdade num sistema como este, where you already have the strong and the weak, onde você já tem os fortes e os fracos, the strong will get stronger os fortes ficarão mais fortes and the weak will just get weaker. e os fracos ficarão mais fracos. So we'll go through very quickly a historical timeline Então, vamos passar por uma linha de tempo histórica rapidamente of how we get to the modern day. sobre como nós chegamos aos dias modernos de hoje. So early patriarchy. Os inícios do patriarcado. This is the ancient world. Esse aqui é o mundo antigo. So it was characterized by tribal identity. Era caracterizada por identidade tribal. There was force and war. Havia força e guerra, Slavery, escravidão and the traditional family unit. e a família, unidade de família, né, tradicional. This is how wealth was generated. Foi assim que riquezas foram generadas. And that's how it was protected. E foi assim que ela era protegida também.
Then, over time, E ao longo do tempo, então, you had industrialization. surgiu a industrialização. Machines started doing a lot of the work that slaves used to do. Máquinas começaram a assumir trabalho que escravos faziam antigamente. So slavery was eventually abolished, E assim, eventualmente, a escravidão fora abolida. women started entering into work and politics, Mulheres começaram a entrar ao mundo do trabalho e da política. and trade created new opportunities. E o comércio começou a criar novas oportunidades. So people left their families in these small villages As pessoas serviam as suas famílias nas suas pequenas vilas and started living in the cities e algumas viviam nas cidades. where you had these factories. Ou, de repente, se mudavam para cidades onde havia essas fábricas. And people started forming new identities. E as pessoas começaram a formar novas identidades. So they moved from associating with a family and tribe Então, passaram de se associar com a família e a sua tribo, they shifted to unions transitaram para sindicatos and political parties. e partidos políticos. There were other social organizations as well, but I don't want to focus on them. Havia outras organizações sociais também, além destas, mas eu quero focar nestas. You have these large populations of strangers. Você tem populações grandes de pessoas estranhas, All living in the same place. todas morando no mesmo lugar. So that caused a lot of social disruption. Isso foi muito disruptivo em termos sociais. Families were broken up As famílias foram quebradas, because people were moving around. porque as pessoas começaram a se mudar de um lugar a outro. Tribes were becoming less important for the same reason. E pelas mesmas razões, a identidade tribal também se tornou menos importante. But labor unions and political parties started becoming more important. Mas os sindicatos e partidos políticos começaram a se tornar cada vez mais importantes. But there was a problem in the industrialization era as well. Mas nessa era da industrialização também teve um problema. You still had winners and losers. Você continuava tendo ganhadores e perdedores. So you had winners. Você tinha pessoas que Um, ganhavam. I'll just say the empires. They were the Vou, winners. vou chamá-los de os impérios. Os impérios eram os ganhadores. And the losers were the slaves. E os perdedores eram os escravos. In the industrialization era, E na era da industrialização, the winners were those with capital, the industrialists. os ganhadores eram aqueles que tinham capital, os que construíam indústrias. The losers were the workers. E os perdedores eram os trabalhadores. I'm simplifying. Estou simplificando. So these industrialists made a lot of money, Então, esses industrialistas não, faziam muito dinheiro and their workers lived and worked in very bad conditions.
E os seus trabalhadores trabalhavam e viviam em condições muito ruins. So they were not valued that much. Não eram valorizados tanto. So even though you had progress, you still had problems. Então, mesmo no meio desse progresso, você continuava tendo problemas. And people naturally would get angry. E, naturalmente, as pessoas ficavam irritadas ou raivosas. So what you also have in the industrialization era Outra coisa que aconteceu na era da industrialização is the rise of mass politics. era a ascensão das políticas das massas, Because people were organizing around political organizations. porque as pessoas começaram a se organizar em volta de organizações políticas. So an opening was made for new political ideologies. E assim foi feita uma abertura para novas ideologias políticas. Those that were concerned about workers' conditions gravitated toward communism. Aquelas que estavam preocupadas com as condições dos trabalhadores estavam tendendo a ir em direção ao comunismo. And those that were worried about the breakup of tribes and family E aquelas que estavam preocupadas com o rompimento, né, das tribos e das famílias were drawn more to fascism. estavam sendo atraídos pelo fascismo. And thus we see the rise of the Soviet Union, E assim vemos a ascensão da União Soviética and Nazi Germany and others. e a Alemanha nazista e outras. So the destabilization caused by industrialization Então, essa desestabilização que foi causada pela industrialização, let me just say workers and families, yeah, vou dizer aqui apenas trabalhadores e famílias, as the losers. são os perdedores. So industrialization and the destabilization it caused Então, a era da industrialização e o desequilíbrio, não, a desestabilização que ela causou, contributed both to World War I and World War II. contribuíram tanto para a Primeira como para a Segunda Guerras Mundiais. We normally look at these wars and think about people being evil. Nós costumamos olhar para essas guerras e a gente costuma pensar em termos de pessoas, pessoas más. But the more we study the nature of humanity, Mas quanto mais nós estudamos a natureza humana, the more we should recognize, I think, mais nós deveríamos reconhecer, penso eu, that these wars were not a demonstration of people being evil, que essas guerras não foram uma demonstração de pessoas sendo más, rather it was a demonstration of people being angry. mas sim foram uma demonstração de pessoas que tinham ficado irritadas. When one person is angry, Quando uma pessoa está irritada or agitated, ou agitada, and they do not know how to handle those emotions, e quando não sabem como lidar com tais emoções, they are not emotionally intelligent, quando não são inteligentes em níveis emocionais, that person can cause a lot of destruction. tal pessoa pode causar muita destruição. They can say things that they don't really mean,
Elas podem dizer coisas que elas, na verdade, não queriam dizer, and they can do things that they will later regret. e podem fazer coisas que mais para frente irão se arrepender. So just take that principle Então, tome apenas este princípio and apply it to millions of people. e aplique-o para milhares de pessoas, ou Who are angry. milhões de pessoas que estão irritadas. The scale of destruction is that much greater. A escala, né, de destruição é um, um tanto maior. So people are unhappy with industrialization. Então as pessoas não estavam felizes com a industrialização They were also unhappy with democracy, e some of them, também algumas delas não estavam felizes com a democracia, because they saw the rise of democracy and industry as hand in hand. porque elas viram a ascensão das indústrias e das democracias como andando de mãos dadas. So that's why people were willing to try fascism and to try communism. É por isso que as pessoas estavam dispostas para dar uma chance, né, tentar experimentar o fascismo e o comunismo. In the 20th century, they were legitimate alternatives to democracy. No século XXI, elas eram alternativas legítimas para a democracia. So democracy recognizing this As democracias que reconheciam isto had to respond. tiveram que responder. So part of their response was fighting against Hitler in World Parte, War II. parte da sua resposta foi lutar contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. But after the wars, the two wars, Mas depois dessas duas guerras, between the 1940s to 1970s, entre os anos 1940 até os anos 70, democracy established what is known as the liberal consensus. as democracias estabeleceram aquilo que é conhecido como o consenso liberal. So, what characterized the liberal consensus O que caracteriza um consenso liberal? was moderate welfare state, Que era um estado de bem-estar moderado. so in America, it was known as the Great Society. Na América era conhecido como a Grande Sociedade. And in Europe, it's your social democracy. E na Europa é conhecido como a democracia social. So basically, industrialists were willing to work with the government Então, basicamente, você tinha os industriais, né, que estavam dispostos a trabalhar com os governos. Sorry, just give me a moment. Só peço um momento. Apologize for that technical glitch. Peço desculpas por essa pequena falha técnica. I was speaking about democracy's response to fascism and communism. Eu estava falando sobre a resposta das democracias ao fascismo e ao comunismo. So you had this moderate welfare state, Então, você tinha o estado de bem, eh, beneficência ou de bem-estar,
It regulated capitalism. que regulava o capitalismo. Um, you also had civil rights legislation. Também havia as legislações de direitos civis. So this is not a clean history Ahm, Isso não é uma história muito clara. it's not a simple history É uma história simples, because some of these changes had already started before World War II under Franklin Roosevelt. não uma Nebo história některé z těchto simples. změn se staly už před druhou světovou vojnou pod Rooseveltom. Sorry, hearing another voice. Yeah, I think I can hear Slovak Oh. translating. Takže má už není. Just a second. Okay. You can go ahead. We just swap in translators. Right. So I was saying you have the New Deal under Franklin Roosevelt, Então, eu estava falando do New Deal, né, do novo tratado sob Franklin Roosevelt, which had already begun these changes. que já havia dado início a essas mudanças. And these industrialists were willing to cooperate with the government E esses industriais estavam dispostos a trabalhar junto, no, colaborar com os governos, because they didn't want the citizens of established democracies to end up going in the direction of communism. porque não queriam que os cidadãos dessas democracias estabelecidas acabassem indo em direção ao comunismo. So all our civil rights acts, the Civil Rights Act, Então, todos os nossos atos de direitos civis, the Fair Housing Act, os projetos de lei sobre casa, né, para todo mundo, and the other civil rights laws that were passed by Lyndon Johnson, President Lyndon Johnson, e todas as outras leis de direitos civis que foram passados sob o governo de Lyndon Johnson, and some of the Supreme Court rulings, e algumas das decisões da Suprema Corte, they were all happening in this context. todas elas estavam acontecendo dentro deste contexto, Trying to protect democracy from the legitimate threats of fascism and communism. tentando proteger as democracias da ameaça legítima do fascismo e do comunismo. So it was all a reaction to communism and fascism. Então, tudo isso foi em reação ao comunismo e fascismo, To a certain extent. até certo ponto, pelo menos. So this was a golden age for the left. Então, essa era uma era de ouro, uma era dourada para a esquerda, Or the left in democratic systems. ou a esquerda dentro dos sistemas democráticos. And this would naturally cause a reaction or a backlash. Isso causou uma reação natural, é, uma reação. So the backlash started in the 1950s Então, essa reação, ela começou nos anos 50, 1950, and extended to the 1990s, thereabout. Essa reação adversa, ela se estendeu até os anos 90. So some wealthy businessmen E havia alguns empreendedores do mundo
and traditionalists, perdão, empreendedores ricos, né, e tradicionalistas they started attacking the liberal consensus. que começaram a atacar o consenso liberal And they started calling it socialism. e começaram a chamar aquilo de socialismo. They even got help from religionists. Eles até receberam apoio ou ajuda de pessoas religiosas. So if you think of Billy Graham, Elder Tess has taught us this before. Então, se vocês forem pensar, por exemplo, em Billy Graham, né, a anciã Tess já ensinou sobre ele antes. And the work that he did, E o trabalho, a obra que ele fez. it was part of this backlash against the liberal consensus. Isso foi parte da reação adversa contra este consenso liberal. You have McCarthyism and the Red Scare. Você tem o McCarthyismo e o medo desse fantasma vermelho. Basically, an American senator Ehm, an American senator who used communism a senator, not sure what it is. just a member of American government, Aham. American legislator, Legislador, um senador americano who used communism que, to attack the liberal consensus. que usou, né, a ideia do comunismo para atacar o consenso liberal. He was basically saying people that didn't agree with him were communists. Ele basicamente dizia que quem não concordava com ele era comunista. And his campaign was very aggressive. E a campanha dele era muito agressiva. So later on, you also have the moral majority, which we must be familiar with. Mais para frente, surgiu então essa maioria moral, que vocês também já conhecem, And their support for Ronald Reagan. e o apoio dessa maioria moral para Ronald Reagan. So if you notice, I mentioned that the liberal consensus was from the 40s to the 70s. Então, vocês talvez perceberam que eu mencionei que esse consenso liberal durou dos anos 40 até os anos 70. What happened in the 70s O que aconteceu nos anos 70 is there was, I'll just say, economic stress. houve estresse econômico. So things were not working well in this economic setup. As coisas não estavam indo muito bem dentro dessa configuração econômica. And the government was struggling to continually support the welfare state. E o Estado estava com problemas de manter continuar apoiando esse estado de bem-estar social, Where the government basically helps people that are not working. onde basicamente você tem o governo dando apoio, o suporte a pessoas que não estão trabalhando. It's more than that, but just trying to keep it simple. É claro que é mais complexo que isso, mas eu estou tentando manter isso simples. The government was supporting its citizens financially. O governo dando apoio financeiro aos seus cidadãos. But there was now a strain on government coffers. Mas isso estava começando a pesar sobre os cofres, né, as contas, né, dos governos. This paved the way for two politicians to arise, Isso pavimentou, né, preparou o caminho para dois políticos, para a ascensão deles, who dominated the 1970s and 80s. que dominavam os anos 70 e 80. One was Ronald Reagan, Deles sendo Ronald Reagan, and the other
E outro was Margaret Thatcher in the UK. foi, no Reino Unido, Margaret Thatcher. So these two politicians Então, esses dois políticos, some academics call them political soulmates. algumas pessoas do mundo acadêmico os chamam de irmãos de alma, né? Políticos. They started pushing for government deregulation. Começaram a pressionar para que fossem introduzidos desregulações governamentais, Which is basically free markets. que são basicamente os mercados livres. They advocated tax cuts. Elas começavam a apelar para cortes nos impostos. And they were promising trickle-down economics. E eles estavam prometendo uma economia de efeito cascata. Which we spoke about at the beginning. E já falamos sobre isso no começo. If countries do well Se um país vai bem and the economy does well, e a sua economia também vai bem, then people will become richer então as eventually. pessoas com o tempo se tornariam mais ricas. So, so they were the pioneers of this new liberalism. Então, estes dois foram pioneiros deste novo liberalismo. So you have this neoliberal turn. Então, você tem essa virada, né, essa inflexão neoliberal. And the resurgence or resurrection of the right wing. E a ressurreição, ressurgimento da direita. So we get to 1989, Nós chegamos a 1989, to 91. a 1991, We have the fall of the USSR. temos a queda da União Soviética, But what we also have mas o que nós também temos is the decline of left-wing parties in modern democracies. é o declínio dos partidos da esquerda nas democracias modernas. And the reason why left-wing parties started declining in popularity or importance E a razão pela qual partidos da esquerda começaram a declinar na política is business people were no longer incentivized to support the liberal consensus. foi que empreendedores ou pessoas do mundo dos negócios não tinha mais incentivo de apoiar o consenso liberal. Remember, they supported the welfare state and a lot of regulation for Lembre-se fear que of communism. eles estavam apoiando o estado de bem-estar social e as inúmeras regulamentos devido ao medo ao comunismo. So when communism was no longer a serious threat, Então, quando o comunismo já não era mais uma ameaça séria, they more naturally favored free markets and tax cuts. eles naturalmente começaram a favorecer o livre mercado, o livre comércio e os cortes nos impostos. But what you also had is the globalization of the economy. Mas, junto com isso também, você tem a globalização da economia. And why this hurt left-wing parties E por que isso acabou danificando, né, os partidos da esquerda? is that capital moves easier than labor. É que o capital ele é mais fácil muda de lugar em comparação aos trabalhadores.
So it's easier to move money than to move people. Ou seja, é mais fácil de você movimentar dinheiro do que pessoas. And because of that, E por causa disto, workers were losing their bargaining power. os trabalhadores estavam perdendo a sua alavanca, né, seu argumento para poder negociar. Another thing that changed was increased automation. Outra coisa que começou a aumentar cada vez mais foi a automatização And the rise of the service economy. e também a ascensão da economia de prestação de serviço. Basically, this required highly skilled labor. Basicamente, isso requeria trabalhadores de alta habilidade. So all of these things weakened the power of workers. Então, todas essas coisas começaram a enfraquecer o poder dos trabalhadores. And weakened the power of left-wing parties like the Democrat Party. Enfraqueceu o poder de partidos da esquerda, como também o Partido Democrata, Who were traditionally worker parties. que tradicionalmente haviam sido partidos de trabalhadores. And in order to remain relevant, Então, para poder permanecer relevantes, these left-wing parties started moving to the right. esses partidos da esquerda começaram a se mover em sentido à direita. And they started becoming more pro-business, pro-globalization. Começaram a se tornar cada vez mais pró-mundo dos negócios, pró-globalização. The left parties shift. Então, houve uma transição, uma mudança, né, dos partidos da esquerda. And two politicians of consequence during this history E dois políticos de grande consequência daquela época were Bill Clinton foram Bill Clinton in America and Tony Blair in the UK. Bill Clinton nos Estados Unidos e Tony Blair no Reino Unido. They recognized that they needed to change. Eles reconheceram que precisavam mudar, But this change all came with a cost. mas essa mudança veio a um preço. So in our history, what ended up happening Então, o que aconteceu em nossa história, or just say 1980s into, or just say to the early 2000s, roughly, colocar aqui aproximadamente anos 80 até os começos dos anos 2000, you have a shift from the liberal consensus você tem uma mudança do consenso liberal, or post-war consensus, that's another way of looking at it or calling it, um consenso pós-guerra, você também pode chamá-lo assim, to a neoliberal consensus. para um consenso neoliberal. So parties both on the left and right were agreeing on this. Então, partidos tanto da direita como da esquerda estavam de acordo sobre isso. And they were saying in an economy that requires highly skilled labor, E diziam, numa economia onde você precisa de pessoas altamente capacitadas, what you needed was education. que você precisava era educação. So the promise was Então, a promessa era skills would habilidades. replace background. Habilidades tomariam lugar do seu contexto, né, do seu passado.
and family history. e com a sua história familiar. We won't consider which family you are part of, A gente não vai considerar de qual família você vem, we will consider your skills. mas sim vamos considerar as suas habilidades. And what they were telling people to do, what their mantra was, E qual foi o mantra deles? O que estavam dizendo às pessoas? education, education, education. Educação, educação, educação. This was now the concern of these political parties. Este, então, essa se tornou a preocupação desses partidos políticos. So this was the promise, Essa foi uma promessa, but the reality mas a realidade was high educational costs, despesas elevadas, ou mais elevadas, de educação. it was expensive to get a degree, Foi caro você conseguir um diploma, still is. continua sendo. So there's a lot of student debt, Causou muitas dívidas, da parte dos estudantes. there was rapid job loss, Houve uma perda no mercado de emprego rápido. stagnant wages, em, salários em estagnação. people's salaries were not getting better. Os salários das pessoas não estavam melhorando. So people were actually struggling under this new system, lots of people. Então, muitas pessoas estavam com problemas sob este sistema. And education became the new sorting mechanism. Educação acabou se tornando um novo mecanismo de seleção. It would divide the winners from the losers. A educação, então, determinaria quem seria entre os ganhadores e quem seria entre os perdedores. So the winners had successful careers or became rich, Ganhadores tinham carreiras promissoras e se tornariam ricas, and the losers would struggle along. e os perdedores estariam com seus problemas o tempo todo. So as we bring this study to a close, E à medida que a gente vai encerrando esse estudo, I want to conclude with these few points. quero concluir com alguns pontos. You had this neoliberal consensus, Você tinha esse consenso neoliberal, but there was a counterpart to this, mas teve uma contraparte junto com isso, which was, call it more international, que foi mais em termos internacionais, it was called the Washington Consensus. que foi chamado de o Consenso de Washington. And the Washington Consensus was basically economic reforms, or just economic and political reforms, E o Consenso de Washington foram basicamente reformas econômicas e políticas that developing countries were required to implement. que os países em desenvolvimento, não, eram requeridas a implementar. In order to get the wealth of the West. Para quê? Para poder ter parte da riqueza do Ocidente. This had the same problem. Isso acaba tendo ou causando o mesmo problema. So same problem for countries that was there for individuals. Então, o mesmo problema que os países tinham também estava aí
para os indivíduos. You are introducing freedom in a system built for winners and losers. Você introduz liberdade no sistema que foi criado para ganhadores e perdedores. So Reagan and Thatcher and those that followed them Então, Reagan e Thatcher e aqueles que o seguiram introduced free markets, introduziram mercados de comércio livre, but they did not address the problem of intergenerational wealth. mas isso não abordou o problema da riqueza intergeracional. So those that had advantages Então, aqueles que tinham vantagens were mostly the ones that could get this higher education costumavam ser aqueles que tinham acesso a essa educação de nível superior. and then could get successful careers. E com isso, logo tinham acesso a carreiras bem-sucedidas. Most people struggled and got worse. E a maioria das pessoas acabava em problemas e piorava. The Washington Consensus O consenso de Washington did the same thing for countries. acabou fazendo o mesmo, só que para países. You had the rich countries and the poorer countries. Você tinha países ricos e os países pobres. And you talk about free market economics, E quando você fala de economias de mercados livres and political reform e reforma política, without addressing the damage caused by slavery and colonization. sem abordar a questão, né, do dano causado pela escravidão e colonização. It just worsened the inequality Isso simplesmente piorou a desigualdade and deepened the resentment toward the West. e, e piorou e deixou mais grave os ressentimentos contra o Ocidente. So my point Meu ponto sendo is that the liberal international order que a ordem liberal internacional, by introducing freedom, à medida que ela introduzia liberdade in a system of winners and losers, num sistema de ganhadores e perdedores, created more winners and losers. acabou criando mais ganhadores e perdedores. The gap got worse. Ou seja, essa lacuna se piorou. So the result was the rich versus the poor, Resultado, então, era ricos contra pobres, the West versus everyone else, o Ocidente contra todo mundo. you had globalists versus nationalists, Você tinha globalistas contra nacionalistas, you had equal rights advocates versus traditionalists. tinha defensores dos direitos de igualdade contra tradicionalistas. So at many levels, Então, em muitos níveis, what ended up being reinforced o que acabou sendo reforçado is a system of us versus them. é um sistema de nós contra eles. You can look at it from the perspective of wealth or nationality or rights, wealth, nationality, rights. Você pode olhar para isso desde o ângulo da riqueza, da nacionalidade ou dos direitos. It's all the same thing. É tudo a mesma coisa.
People are treated differently, Pessoas são tratadas de forma diferente and people see each other as enemies. e as pessoas se enxergam como inimigas. This is what people saw in 2016, Foi isso que as pessoas viram em 2016. and this is why they voted for Donald Trump. E é por isso que votaram em Donald Trump. Or people voted to leave the EU in Britain, Brexit. Por isso que as pessoas também no Reino Unido votaram para sair da União Europeia, não? O chamado Brexit. This is why people got angry about Biden's victory in 2020. Por isso que as pessoas ficaram irritadas em 2020 com a vitória de Biden. And this is why they voted for Trump again in 24. E é por isso que em 2024, mais uma vez, votaram por Trump. What people were basically saying O que as pessoas basicamente estão dizendo, like they had said in the history of communism and fascism, assim como disse na história do comunismo e do fascismo, we're not being treated very well. nós não estamos sendo tratados muito bem. We don't like this inequality that's been created. Nós não gostamos da desigualdade que está sendo criada. And we want someone who recognizes our value and our worth. Nós queremos alguém que reconhece a nosso valor e o que nós somos. So the core lesson Então, a lição-chave that I want us to see que eu quero que nós vejamos is that even though people's solution was imperfect in Mesmo- 2024, mesmo que a solução de 2024, a solução das pessoas era imperfeita, people were tired of an unequal system. ainda assim as pessoas estavam cansadas de um sistema desigual. And that's what mattered. É isso que importava. They were so tired, Eram tão cansados they were willing to vote for a not so ideal candidate. estavam dispostos a votar por candidata não tão ideal. And I want to suggest that's why 2024 is significant. E eu quero sugerir, é por isso que 2024 é significante. You had a general recognition Houve reconhecimento geral that the LIO was not working. que a ordem liberal internacional não estava funcionando And people were tired of an unequal system. e que as pessoas estavam cansadas de um sistema desigual. Tomorrow we'll try and explore the same problems E amanhã vamos tentar abordar esses mesmos problemas, within the Christian framework. porém dentro da estrutura cristã. Let's pray. Oremos. Dear God, Querido Deus, we thank you that we are living in a time te agradecemos que podemos viver num tempo where human beings are able to recognize onde seres humanos podem reconhecer that they are worth something, que elas têm valor, even though they might not know how to fix the problem. mesmo que não saibam como resolver o problema. They have been able to recognize Elas têm sido capazes de reconhecer and express e expressar that there is a problem, que sim, existe problema, the problem of inequality. o problema da desigualdade. And this is what was required E foi isso que foi necessário
to allow for a change of dispensation, para que pudesse ocorrer uma mudança de dispensação, to usher humanity into a better system, para levar a humanidade a um sistema melhor, one that actually does take care of all our needs. um sistema que de fato cuida de todas as nossas necessidades, A more equal system. um sistema mais igual. Thank you for all of this. Obrigado por tudo isso. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.